Bom, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre os hormônios contrarregulatórios da insulina. Agora vamos falar da adrenalina, tá? Como é que ela faz produz esses efeitos contrários ao da insulina. Vamos lá? A adrenalina, ela vai produzir efeitos no metabolismo semelhantes aos que a gente falou para o glucagon, tá? Então ela estimula a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, né? E também estimula as mesmas enzimas, ó, glicogênio fosforilase, né? Que leva à formação, depois da liberação dos monômeros de glicose que formam a molécula de glicogênio, né? E estimula a gliconeogênese através da estimulação daquelas enzimas que a gente falou, que estão envolvidas nesse processo, né, de gliconeogênese, as mesmas que a gente falou para o glucagon, tá? E esses efeitos, né, esses que estão citados aí, de glicogenólise e gliconeogênese, é através da atuação da adrenalina no fígado. Então lá no fígado tem um receptor adrenérgico que é o beta-2. Aí a adrenalina, quando ativa esse receptor beta-2, ela leva à quebra do glicogênio e essa neossíntese de glicose, tá? Então, o que acontece? Agonistas beta-2 normalmente podem produzir hiperglicemia. Então a gente tem, por exemplo, substâncias que são usadas em quadros asmáticos, broncodilatador. A pessoa usa um broncodilatador, ele tem ali um agonista, uma substância que ativa o receptor beta-2, né, que na verdade ativa o receptor beta, e nisso para produzir o relaxamento da musculatura lisa das vias aéreas, dos brônquios, né, e bronquíolos. Só que ele também vai atuar em cima do receptor no fígado e vai levar a essas reações que aumentam os níveis de glicose no sangue, né, que elevam a glicemia. Então, por exemplo, se a gente pensar no indivíduo que é diabético e tem asma, ele usa um antidiabético e em crises asmáticas ele usa o broncodilatador, a bombinha. Ele precisa pensar, ter essa noção, né, pelo menos o médico dele precisa, de que quando ele fizer o uso da bombinha, provavelmente ele vai ter um aumento dos níveis glicêmicos. O ideal é, depois de fazer o uso, ele verificar como é que está a glicemia e fazer um ajuste na dosagem do antidiabético, né? Porque provavelmente a glicemia dele vai subir, tá? Estimulada por um beta-agonista por conta desses efeitos aqui que a estimulação do receptor beta produz, né? De aumento glicêmico. Bom, além disso, a adrenalina também estimula a lipólise. Esse efeito é em cima do tecido adiposo, ativando um outro receptor beta, gente. Lembrando que a adrenalina ela tem alta afinidade por receptores beta, né? Mais do que pelos alfa. Então, no tecido adiposo a gente tem um receptor chamado beta-3, tá? Que, quando ativado, ele produz lipólise. Olha que incrível, né? Só que até hoje ninguém nunca isolou uma substância, produziu uma substância, um agonista beta-3 específico. Os agonistas beta, eles ativam todos os betas, né? Inclusive o do coração, que produz taquicardia. Então, a ativação do beta-3 leva à quebra, né, do triglicerídeo e a gente vai ter glicerol e ácido graxo, né? Isso é por conta da ativação da lipase hormônio sensível, que é a enzima que faz essa quebra. O glicerol, a gente sabe, ele é a molécula utilizada para neossíntese de glicose, ele é fonte da gliconeogênese, né? Então a gente produz glicose a partir do glicerol e os ácidos graxos, eles podem ser transformados, eles vão lá virando acetil-CoA e pode ser usado para beta-oxidação, né? Quer dizer, produção de ATP a partir de ácido graxo, tá? Além disso, a gente tem também, né, já que a gente vai ter o acetil-CoA aparecendo aí a partir do ácido graxo, a acetil-CoA ela também vai gerar os corpos cetônicos, então levando à cetogênese, tá ok? Então estimulado pela adrenalina, então produzindo catabolismo, ó. Além disso, gente, tem que lembrar o seguinte, que lá na ilhota de Langerhans, as células alfa, elas possuem um receptor adrenérgico, que é o receptor alfa-2, né? Lembrando que quem vai agir mais em cima desse receptor alfa é a noradrenalina, que tem maior afinidade pelos receptores alfa, mas que vai aparecer na situação do jejum, porque a gente tem a ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Então vai ter a liberação dela a partir dos neurônios adrenérgicos. E aí a ativação do alfa-2 na célula alfa, quer dizer, na célula beta, desculpa, vai produzir o que, gente? Então, o receptor alfa-2 está na célula beta. Se eu falei alfa, esquece. Célula beta, célula que produz insulina.
Então, a ativação dos receptores da célula, dos receptores alfa-2 nas células beta vai levar à redução da secreção da insulina, né? Produz a inibição, aumentando ainda mais essa glicemia, olha só, né? Então, a adrenalina, ela estimula reações metabólicas hiperglicemiantes e, ao mesmo tempo, o sistema nervoso autônomo simpático, a sua filhinha Nora, vai lá e inibe a célula beta a produzir insulina, né, a liberar a insulina. Bom, aqui, gente, só ilustrando um pouquinho para vocês isso que a gente estava falando. Então, o sistema neurovegetativo, né, que estimula o pâncreas a liberar o glucagon, mas a gente tem esse pâncreas sendo estimulado também pela glicemia baixa, tá? Então, glicose menor do que 40, ó, esse sistema vai estar super ativado. Imagina, 40 mg por decilitro de glicose é baixíssimo. Então, uma hipoglicemia severa, vamos dizer assim. Aí a gente tem, ó, o glucagon, né, saindo do pâncreas, o sistema neurovegetativo estimulando o sistema nervoso autônomo simpático, levando a noradrenalina, estimulando a adrenal a produzir adrenalina, produzir cortisol a partir do ACTH. E esses hormônios vão alterar principalmente aquelas reações que levam ao aumento da glicemia, que é a glicogenólise. Então, a glicogenólise é muito estimulada pela adrenalina e pelo glucagon, cortisol não. E a gliconeogênese, a gente tem um cortisol incentivando, aqui está dizendo que a adrenalina não incentiva, mas estimula, a gente sabe, porque se ela estimula a lipólise, ela vai estimular a gliconeogênese, né? E ela estimula diretamente aquelas enzimas, e o glucagon estimulando as duas vias hiperglicemiantes, tá? Então, quando a gente tem aqui acima de 80 de glicose, né, a glicose aqui, na realidade, começa a baixar, ó, do 100, né? Ela vai baixando, aí a produção da insulina começa a diminuir, porque não tem tanta glicose assim, então você vai tendo uma redução da secreção da insulina. Aí chega um nível aqui que você vai ter um aumento da produção da adrenalina e do glucagon. Como eu falei para vocês, eles aparecem primeiro, eles são mais agudos. Depois que vem o hormônio do crescimento, o GH e o cortisol, tá? O GH que vai ter menos importância nessa contrarregulação, tá? Ele faz um efeito contrarregulatório, aumentando a glicemia, mas é o de menor intensidade comparado com os outros que a gente falou. E aí, a partir de um determinado nível, ó, de 40 mg por decilitro, né, aqui na verdade abaixo de 60 mg por decilitro de glicemia, você começa a ter sintomas adrenérgicos, né, que envolve aí ansiedade, sudorese, palpitação, taquicardia, né, o coração fica de tanta adrenalina circulando, que são sinais característicos de hipoglicemia, e você tem também os sintomas chamados de neuroglicopenia, quer dizer, quando você tem redução da glicose no cérebro. E aí isso leva a cefaleia, né, dor de cabeça, confusão mental, a fala arrastada, convulsão, podendo chegar ao coma e evoluir para um quadro de morte, tá? Tudo porque o cérebro fica com essa baixa glicose. Então aqui, resumindo, gente, fechando essa história toda, ó, a gente tenta vender a insulina de um lado, e do outro lado a gente tem, ó lá, o glucagon e a adrenalina, tá vendo? Puxando a corda cada um para um lado. A insulina, quando puxa, ela reduz a glicogenólise, reduz a gliconeogênese, reduz a cetogênese. Quer dizer, ela inibe todas aquelas reações hiperglicemiantes. A ideia não é liberar a glicose, a ideia é guardar a glicose. E o glucagon e a adrenalina vão no sentido contrário, aumentando essa produção e liberação de glicose, né, a partir da glicogenólise, gliconeogênese e cetogênese, né, para manter os níveis glicêmicos. E aí a gente tem um equilíbrio. A ideia é que não vai nem para um lado nem para o outro, que a coisa fique meio equilibrada aqui, né? Essa é a nossa ideia de regulação glicêmica. Tá ok, gente? Né, no diabetes você vai faltar muito, a corda vai ficar mais fraca puxando nesse sentido, vai puxar muito mais no outro sentido. Principalmente diabetes tipo 2, tá? A gente vai falar disso depois. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. A gente se vê já agora nos próximos vídeos, começando a falar de diabetes. A gente se vê.